Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tiago e vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar um pouco do Brasil e da sua vegetação e do seu clima. Então, como a gente sabe, o Brasil é um país muito grande, né? Ele tem dimensões continentais, então ele chega a ser maior do que alguns continentes, por exemplo, do que o continente europeu. O Brasil é atualmente um dos países mais ricos do planeta também, né? Estamos entre os 10 países mais ricos do planeta e é considerado um país imensamente grande por conta da sua extensão territorial. Então, o Brasil tem 8.514.876 quilômetros quadrados, o que corresponde a 5,6% das terras de todo o planeta. E nessa figura aqui podemos perceber que o Brasil tem um tamanho tão grande que a gente consegue colocar algumas representações de quais países, né, ao redor do planeta a gente poderia encaixar em seu tamanho real dentro do tamanho brasileiro. Então vemos que vários países aqui podem ocupar, fazer parte do território brasileiro e ainda sobra espaço. Então, boa parte desse território ainda não é ocupado, né, por conta de vários fatores. Por exemplo, as florestas, os desertos, né? Então, principalmente na região norte, a gente tem muita terra que ainda não é ocupada aqui no Brasil. E essa terra do Brasil, né, esse tamanho todo, corresponde a 20% de todo o território do continente americano e 48% de todo o continente, o subcontinente da América do Sul. Como já mencionamos, o tamanho do Brasil corresponde a 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E esse tamanho ele corresponde ao quinto país mais extenso do planeta. Então nós ficamos atrás da Rússia, que tem 17 milhões de quilômetros quadrados e é o país mais extenso do planeta em termos de território. O Canadá vem em segundo lugar, com 9 milhões e 980 mil quilômetros quadrados. A China vem em terceiro, com 9 milhões e meio de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos têm 9,3 quilômetros quadrados. Porém, esse tamanho é considerando o Alasca, né? Se a gente desconsiderar o Alasca, que é um território que não está dentro dos Estados Unidos, essa posição dos Estados Unidos cai lá para décimo. E ainda podemos mencionar aqui como grandes territórios a Austrália, né, que é considerada aí também um país continental, a Índia, a Argentina, o Cazaquistão e a Argélia. Todos são imensamente grandes. Ainda com relação à localização do Brasil ao redor do mundo, pessoal, nós podemos dizer que o Brasil é um país localizado no hemisfério sul. E como é que a gente sabe? Então, quando a gente tem aqui a linha do Equador que separa nosso planeta ao meio, né? Então, abaixo da linha do Equador, todo esse território aqui, ele é classificado, né? Aqui a gente tem a linha do Equador, abaixo da linha do Equador, a gente pode classificar como hemisfério sul. Acima da linha do Equador, a gente classifica como hemisfério norte, né? E o Brasil também está localizado no hemisfério ocidental. Então a gente divide o nosso planeta ao meio de novo, só que através da linha do meridiano de Greenwich e a direita da meridiana de Greenwich, a gente tem o hemisfério oriental, né? Então, alguns países são considerados como Oriente do Oriente porque estão aí à direita da linha de Greenwich. E à esquerda a gente tem o hemisfério ocidental, no qual o Brasil faz parte. Então, nós estamos tanto no hemisfério sul, porque estamos abaixo da linha do Equador, e estamos no hemisfério ocidental, porque estamos à esquerda ou leste da linha do Equador. O Brasil é cortado ainda por algumas linhas imaginárias, como a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Com relação ao seu território, o Brasil possui 26 estados, mais o Distrito Federal, né? E o Distrito Federal é a nossa capital. Então, ele se encontra no estado de Goiás.
Esses 26 estados e o Distrito Federal, eles se distribuem em 5 regiões. Região Norte em verde, Nordeste em azul, Centro-Oeste em rosa, Sudeste em vermelho e a região Sul em amarelo. Então, a região que possui mais estados é a região Nordeste, né? Ao todo são 9 estados, como Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Região Norte, com Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Região Centro-Oeste, com Mato Grosso, Mato Grosso Sul e Goiás e o Distrito Federal. Região Sudeste, com São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e a região Sul, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Brasil ele possui, por conta do seu tamanho, uma diversidade de climas muito grande, né? Até porque a gente se encontra, na maior parte, em relação a nosso território, abaixo da linha do Equador. Isso caracteriza climas um pouco quentes e úmidos. Como clima, a gente entende basicamente que é a relação entre o lugar e os seus aspectos, como temperatura e quantidade de chuva. Então, o clima ele define o lugar de acordo com a temperatura e a quantidade de chuva. E no Brasil, por ter um tamanho muito grande e por ser um país muito quente, em sua grande maior parte, né, a gente tem uma diversidade de climas muito grande. Por exemplo, temos o clima equatorial em verde, o clima semiárido em laranja, o clima tropical em amarelo, clima litorâneo em rosa, o clima tropical de altitude em azul e o clima subtropical em roxo. O clima equatorial ele é predominante nas florestas amazônicas, sobretudo na região norte. É um clima muito úmido, então chove muito e é quente. O clima semiárido ele é localizado principalmente no Nordeste brasileiro. É caracterizado como um clima que é pouco chuvoso, quente, né? E que basicamente é pouco úmido. Então ele é seco. O clima tropical ele predomina na maior parte do Brasil. Ele é aquele clima quente e ao mesmo tempo ele tem as estações secas e as estações chuvosas. Então, alguns meses do ano chovem, outros não. O clima tropical litorâneo é aquele encontrado na maioria das cidades litorâneas, né? Ou seja, próximo ao oceano, próximo às praias. Então são climas mais amenos, né? A temperatura é um pouco menor, mas ao mesmo tempo são mais quentes também e venta muito, é aquele clima que também tende a chover mais, por estar próximo ao oceano. O clima tropical de altitude atua sobretudo na região sul e sudeste, porque tem algumas cidades que são mais elevadas. Então, a altitude vem de quê? Das cidades serem mais altas. E por conta disso, são climas que tendem a chover menos, principalmente chove na época, em algumas épocas do ano, mas a característica principal desse clima é a baixa temperatura, né, por conta da altitude. Assim como o clima subtropical, que tem também temperaturas baixíssimas, podendo inclusive chegar até a ter presença de neve em algumas épocas do ano. Então, o clima, pessoal, está diretamente relacionado com a vegetação. E a gente pode dizer que a vegetação é o espelho do clima, porque a vegetação ela vai ter características de acordo com o tipo climático da região em que ela predomina. E por conta da diversidade de climas no Brasil, a gente também tem uma diversidade muito grande de vegetações, como a vegetação da Amazônia, a gente tem a maior floresta tropical do mundo. Temos a Mata de Cocais, onde a gente tem muitas palmeiras, a Caatinga, que é o bioma do Nordeste, o Cerrado, que atua no Centro-Oeste, né? Temos o Pantanal, também que é um tipo de bioma que é exclusivo do Brasil e também ele se inclui lá no Centro-Oeste. A Mata Atlântica, que foi o bioma mais desmatado do Brasil, atualmente só tem 5% do seu total. E é um bioma também muito rico em biodiversidades e espécies, mas que se localiza principalmente nas áreas do litoral. Temos os pampas gaúchos, que se localizam no Rio Grande do Sul, né? Parece um campo, onde a gente tem gramas e pequenos arbustos, e temos as matas de araucárias, que também são do sul do Brasil, que tem as araucárias, que são árvores típicas desse bioma.
Aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos, né, de imagens relacionadas a essas vegetações. Então, por exemplo, temos o bioma amazônico, caracterizado, né, por muitos rios, árvores muito grandes e temos muita diversidade de plantas e animais. Então, as árvores são amontoam-se umas próximas às outras, dando aquela sensação de floresta impenetrável. Temos as matas de cocais, que atuam no Nordeste brasileiro. Elas se caracterizam por ter muitas palmeiras regionais. Por exemplo, a carnaúba, o buriti, o açaí, o babaçu, que se fazem muito construções e artesanatos também. A caatinga, que é tipicamente nordestina, né, é um bioma mais seco aqui, é predominante do Nordeste brasileiro, chove pouco, é seco e a gente tem plantas que se adaptam a essa seca, né? Essas plantas têm espinhos, normalmente são pequenas e com galhos tortos, para desperdiçar menos água. Temos o cerrado, que basicamente tem campos, pequenos arbustos. O cerrado é um dos biomas nativos aqui do Brasil. Ele também tem muitas espécies, principalmente de animais. A Mata Atlântica está no litoral brasileiro, principalmente. Foi lá que foi descoberto o pau-brasil, né? Logo no início da colonização, mas atualmente foi tão desmatada que existem apenas 5% do seu total original. Muito por conta do desmatamento ao longo dos anos, mas também pelas construções das cidades. O Pantanal, esse bioma, ele é típico do Centro-Oeste e ele se classifica como um bioma em que criam-se pequenas lagoas ou grandes lagoas ao longo do ano, de acordo com as chuvas. Então, quando chove, a gente tem uma porção de lagoas que surgem aí por conta das chuvas, mas que tendem a desaparecer com o passar dos meses. Temos os mangues também. O mangue é um bioma de transição. Ele fica entre o continente e o oceano, ou seja, muitas vezes fica entre um rio e o mar. E a água, por conta disso, é salobra. A gente tem algumas espécies como cavalos marinhos, caranguejos, pequenos roedores, pássaros, e as árvores também são adaptadas, né? A gente tem árvores com raízes aéreas. As raízes ficaram mais altas para as plantas poder conseguir sobreviver. Elas tendem até essa altura, né, para elas não se afogarem. Os pampas ou campos gaúchos são formações vegetais que a gente encontra no Rio Grande do Sul e eles predominam as pastagens. A gente tem poucas árvores e poucos arbustos, então é muito típico para ser usado justamente para isso, pastagem de rebanhos bovinos. E ainda no Rio Grande do Sul e parte da região sul, a gente tem a mata de araucárias ou mata de pinhais, caracterizada por presença das araucárias, que são essas árvores que são classificadas como os pinheiros brasileiros. O Brasil é tão grande, pessoal, que a gente coloca aqui o que a gente chama de pontos extremos. Então, se a gente fosse medir de uma ponta a outra do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, a gente teria distâncias de mais de 4.000 quilômetros. Então, é muito distante de uma ponta a outra. E esses pontos, né, extremos estão localizados em estados específicos. Por exemplo, no norte, o ponto extremo é o Monte Caburaí, que fica lá em Roraima. Ao sul, a gente tem o Arroio do Chuí, que vocês podem ver aí na imagem ao lado, que é um pequeno riacho que deságua no mar, lá no Rio Grande do Sul. Ao oeste, o ponto extremo do Brasil é a nascente do rio Moá, que fica lá no Acre. E no leste, a gente tem o Pontal dos Seixas, que é uma praia lá da Paraíba. Então, para vocês terem noção, a distância de 4.000 quilômetros é mais demorado cruzar o Brasil do que chegar, por exemplo, sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, por conta da distância. Então, meio que engana, né? O nosso tamanho é continental. Então, a gente às vezes não tem essa noção de quanto o nosso país é grande. Outra coisa que a gente deve aprender, pessoal, é sobre os conceitos de limite, divisas e fronteiras. Então, como o nosso país tem um tamanho muito grande, né, a gente precisa saber desses conceitos, perdão. Os limites, eles são usados para definir a demarcação entre os municípios. Então, por exemplo,
o limite é como se fosse a linha imaginária que divide e separa os municípios. Um exemplo, Baraúna e Mossoró. Então a gente tem uma linha imaginária, né, no mapa que divide esses dois municípios. Então a gente chama de limite. As divisas são usadas para demarcar os estados ou regiões. Então, por exemplo, a divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Então, a gente já tem uma nova definição aí, né? Que são dois estados. E as fronteiras são para demarcar dois ou mais países, né? Então, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. O restante, o Brasil faz fronteira com todos eles. Então, esses conceitos são muito importantes e, ao mesmo tempo, são simples de se aprender. Então, os limites e as fronteiras também se classificam em naturais e artificiais. Como naturais, a gente entende, né, que são coisas relacionadas à natureza. Por exemplo, o mar, um rio, uma montanha, uma floresta. Já artificiais são barreiras construídas pelo próprio homem. Então a gente tem muitas, por exemplo, barreiras que foram construídas pelo homem que separam dois municípios ou dois países, por exemplo. Então pode ser muros, pontes, cercas, né? Como já existem também. Exemplo aqui, ó. Aqui nessa imagem ao lado a gente tem um exemplo de fronteira natural, porque separa três países. E quem faz a separação? Um rio, né? O Rio Paraná e o Rio Iguaçu. Já essa é uma imagem de fronteira artificial, que foi construída pelo homem, e ela fica entre os Estados Unidos e o México. E o que separa esses dois países, né, nessa parte da fronteira, é um muro que foi construído justamente para barrar essa migração de mexicanos para os Estados Unidos. Ainda falando sobre o tamanho do Brasil, a gente também tem que tocar no assunto que é o fuso horário. Então, para quem não sabe, o Brasil ele tem 4 fuso horários, ou seja, 4 horários diferentes no mesmo país por conta do seu tamanho. Então, por exemplo, um exemplo disso é que o Sol, pessoal, ele nasce a leste do nosso planeta e ele vai se pôr a oeste. Ou seja, todos os estados aqui que estão em amarelo, eles têm o Sol nascendo primeiro em relação aos outros estados do Brasil. Então, mesmo que todos os estados tivessem o mesmo horário, não seria justo, porque parte desses estados já estaria claro e os outros estados ainda estariam escuro por conta do movimento de rotação da Terra. Então, estabeleceu-se que o Brasil teria 4 fuso horários diferentes. O primeiro fuso horário é o fuso horário de Fernando de Noronha, né? Que é uma ilhazinha que fica aqui próximo ao Rio Grande do Norte. E lá amanhece primeiro. O segundo fuso horário é esse fuso horário amarelo, né? Que engloba a maior parte dos estados brasileiros, que a gente também chama de fuso horário de Brasília. O terceiro fuso horário engloba parte da região norte, região centro-oeste. E o último fuso horário do Brasil, que é o fuso horário do Acre e parte da região amazônica. Então a gente tem diferentes horários, incluindo também para coisas simples. Por exemplo, para provas do Enem, a gente tem provas que começam em diferentes horários por conta desses fuso horários. E também, por exemplo, a virada do ano, né? A gente sempre tem comemorações primeiro aqui na parte do Rio Grande do Norte e depois na parte verde e na parte rosa por consequência. Tudo isso por conta do tamanho do Brasil. E a Rússia, que é o maior país do mundo, tem mais de 8 fuso horários. Só lembrando que um fuso horário corresponde a 1 hora, ou seja, cada fuso horário no planeta corresponde a 1 hora. Então o planeta tem 24 fuso horários, ou seja, 24 horas diferentes. Bem, pessoal, nossa aula por hoje acaba aqui. Espero que vocês tenham compreendido alguns conceitos básicos relacionados ao Brasil e seu tamanho. Até a próxima aula e bons estudos!